Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Saudamos também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Comunhão, pela Rádio Comunhão nesse momento. Que a paz do Divino Mestre possa estar conosco hoje e sempre. Eu acho que vamos abordar um assunto universal que é de interesse a todos. Morte, a finitude. Por que a tememos? Há motivo para temer? Existem motivos? E antes de começar nossa abordagem, eu gostaria de fazer uma pergunta, na realidade duas perguntas a todos vocês aqui. E quero uma participação efetiva de todos. Quem aqui acredita na vida futura? Ou seja, quem aqui acredita na vida após a morte? Vamos levantar o bracinho. Opa, muita gente levantou. Alguns não, normal. Vou fazer uma outra pergunta. Quem sabe que a vida futura existe? Quem tem a certeza inequívoca, por fatos observáveis, que a vida futura e a vida após a morte existe? Levanta a mãozinha, por favor. Muitos ainda, alguns já desistiram pelo caminho, né? Então, nós vamos abordar aqui este tema e mostrar por que alguns têm a certeza da existência da vida após a morte e por que nós, espíritas, também temos essa certeza. Porque essa questão, ela já foi muito bem respondida. Embora a imensa maioria da humanidade não saiba. Foi respondida de uma forma coletiva há 2000 anos, quando o Mestre Jesus, após a sua crucificação, sabendo das limitações ainda da fé dos seus discípulos, ele se transfigura novamente em corpo material, através do trabalho de seu perispírito, mostrando-se a todos os discípulos e aqueles que o seguiam na vida pública, após a sua morte. É quando então Tomé vai até Jesus e lá certifica-se que o corpo perispiritual do Cristo apresentava as chagas da crucificação. Nesta passagem, nós vamos observar fatos reais, observáveis, que todos aqueles apóstolos, todos aqueles que acompanharam as aparições, as materializações do Mestre após a sua morte, puderam checar pessoalmente. Kardec aborda, num livro maravilhoso, O Céu e o Inferno, no seu capítulo 2, motivos pelos quais tememos a morte e por que os espíritas não temem a morte. E nesse capítulo, Kardec nos diz que para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Nesta colocação de Kardec, nós podemos ver que aqui ele está colocando a questão
da fé raciocinada. Não mais se acreditamos na crença da vida após a morte, não é isso. Ele coloca aqui o saber, o conhecimento, como uma necessidade para que tenhamos, então, a verdadeira certeza da vida futura. E ele nos convida a fazê-lo, a adentrar essa vida futura, essa certeza através do pensamento, do vivenciar o plano espiritual nesse capítulo. Como é que isso é feito? Seria possível? Já foi feito? Em torno do final do século XVII, a humanidade resolve seguir um caminho um pouco diferente daquele que a teologia de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, apresentava até então. E começa, naquele instante, a se indagar como é que nós podemos sair da crença para a certeza das coisas, da crença para as verdades. Então, quando eu pergunto a vocês, vocês acreditam na vida após a morte? E várias pessoas levantaram aqui a mão. Sim, é uma crença, não é uma certeza. Toda crença, ela encerra uma possibilidade. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de situações em que os fatos, grandezas observáveis, mensuráveis, podem ser coletadas sobre aquela crença, dando-nos a certeza de que realmente ela é verdadeira. Então, de uma maneira muito simplificada, nós dizemos que o conhecimento, ele é aquela crença que é uma verdade e é justificada pelos fatos e pela observação. Então, lá os físicos, a ciência, ela usa esse sistema de uma forma simplificada, porque é uma área da filosofia e da ciência, epistemologia, que vai estudar isso aqui, em que aquilo que nós acreditamos como crença, para que seja realmente uma verdade, ela tem que ser observada como um fato, mensurado. Uma partícula, para termos a certeza de que ela existe no mundo subatômico, ela não só tem que ser prevista por cálculos, mas ela tem que ser achada lá no acelerador, ela tem que ser confirmada. Então, esta é a verdade que a ciência traz. E o interessante é que Kardec utilizou o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, quando abordou a persistência da consciência individual após aquilo que chamamos de morte. Usou de métodos científicos, experimentais, que agora nós vamos colocar aqui para vocês, para demonstrar exatamente que aquilo que nós chamamos de morte é um processo natural, fisiológico, mas que a consciência, a consciência individual, ela se preserva após. Gostaria de mostrar para vocês algumas pessoas que chegaram pelo método de fatos observáveis que a morte não existe. Esse é o Dr. Eben Alexander, 25 anos como professor em Harvard, neurocirurgião, cético quanto à existência da vida após a morte, completamente cético, até que em 2008 ele passou por uma fantástica experiência. Tenho absoluta certeza que a maioria de vocês já leram esta obra, que é muito interessante.
O doutor Alexander, ele teve uma encefalite, uma meningite fulminante, por Escherichia coli. É uma bactéria não comum nos adultos e, quando ela está presente, ela causa um grande problema. E ele teve toda a sua córtex cerebral danificada, em não funcionamento. E vocês sabem que, para nós enxergarmos, vermos, etc., todas as sensações, todos os estímulos sensoriais, eles são processados no córtex cerebral. E ele perdeu funcionalmente todo o córtex por exames realizados. E passou uma semana em coma. E ele teve uma experiência que a gente chama de experiência de quase morte, que é aquela em que o indivíduo se desprende, seu perispírito, e começa o perispírito ser o seu grande órgão de percepção, o seu grande órgão sensorial. Daí que todas as pessoas que passam por esse experimento, pela experiência de quase morte, eles têm uma ideia que não é só da realidade, é a super-realidade, porque esse perispírito amplia as suas sensações. Então ele consegue ver tudo o que está ocorrendo na sala em que o corpo se encontra, e mais além, ele consegue ver todo o hospital, a enfermaria, o ambulatório, os profissionais que ali visitam, o que estão vestindo, o que estão usando. E ele foi conduzido por uma senhora, durante essa uma semana, visitando os vários locais no plano espiritual. Uma senhora que ele se referia como de profundos olhos azuis. Dr. Alexander era um filho adotado e ele não conhecia a sua família consanguínea. Mas depois desse experimento, e todos que passam pelo experimento de pós-morte, de quase morte, têm no seu retorno, e ele teve esse retorno inesperado, porque a chance de sobrevida dele era muito pequena, ele retornou e achou que deveria compartilhar essa experiência que teve com todos através desse livro, porque de cético ele passou a acreditar na vida após a morte. Por quê? Porque ele teve fatos que comprovavam. Então observe, a pessoa que está do outro lado, ela vê tudo, ela escuta. E esta visita que ele recebeu dessa senhora, depois do seu retorno, ele foi atrás de conhecer sua família consanguínea, que ele não conhecia. Ele conseguiu conhecer essa família, e uma das suas irmãs havia falecido. Qual não foi a sua surpresa, alguns dias depois de contactar a família consanguínea, de receber uma foto de uma das irmãs, que lhe foi endereçada, dessa irmã que havia falecido. E adivinhe quem era? Exatamente a que havia o conduzido durante todo o processo. Então observe, nós aqui estamos lidando com fatos. Fatos de observação direta, que é o que a ciência gosta. São os mais precisos, porque quando usamos aparelhos para fazermos as nossas confirmações científicas, existe um processo aí que não é perfeito. Agora, a observação direta são dados científicos perfeitos. Então, ele já tinha certeza de tudo que tinha vivenciado e ele teve essa prova inquestionável e passou a divulgar, então, a sua nova realidade como ser, de que, sim, a vida persiste após a morte. E ele, então, diz: tive o privilégio de entender que a vida não termina com a morte do corpo ou do cérebro. E ele relata aos colegas, porque ele era um daqueles que não só criticava, ele questionava a experiência de quase morte e tentava dar explicação científica para isso. A partir desse instante, ele não é convencido, ele passa a ter a certeza. Ele sabe que a vida após a morte é uma realidade.
Essa outra personagem que eu vou mostrar para vocês é uma personagem conhecida de muita gente aqui também, a doutora Elisabeth Kübler-Ross. Doutora Elisabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra suíça que trabalhou quase 60 anos, com certeza mais de 50 anos, com pacientes terminais, pacientes de câncer, crianças aidéticas, em sua fase terminal até a finitude, até a sua passagem. E ela pôde reunir um amplo conhecimento sobre a situação, a parte espiritual, mental, física desses irmãos. E era também cética com respeito à vida após a morte. Ela não acreditava, quando começou o seu trabalho, dentro dos pacientes terminais. Mas o que começou a acontecer com ela? Experiências de quase morte de seus pacientes. E ela relata em seus estudos mais de 20 mil casos. Uma médica, psiquiatra. E para forçar um pouquinho o nosso pensar a respeito, ela separou casos, algumas dezenas de casos, de pacientes cegos de nascença, que relatavam na experiência de quase morte o que a enfermeira estava vestindo, o pullover, o que existia na sala, os móveis da sala, quem estava lá, a cor do cabelo do médico, se era careca ou não, se usava óculos ou não, como era o óculos. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Vocês conseguem entender? Nós estamos lidando aqui com o quê? Fatos observáveis e refutáveis. Quem faz ciência aqui sabe o que eu estou falando. Nós estamos falando de fatos que são refutáveis. Você pode checar se eles são verdadeiros ou não. E eles batem. Mas o indivíduo é cego de nascença, ele estava vendo como? Nunca enxergou. Porque uma das características dessas pessoas na experiência de quase morte é que lá, do outro lado, o seu perispírito se recompõe, muitas vezes, e ele passa a enxergar, o que não podia andar, anda. Então, nós estamos tendo aqui dados, e ela fala, olha, o que eu preciso falar para eles que a morte não existe com esses dados? São dados checáveis. As pessoas sempre me perguntam como é a morte. Digo-lhes que é sublime, é a coisa mais fácil que terão que fazer. A vida é dura, a vida é luta. Viver é como ir à escola. Dão a você muitas lições a estudar. Quanto mais você aprende, mais difíceis ficam as lições. Quando aprendemos as lições, a dor se vai. E ela coloca, a morte é simplesmente um desprendimento do corpo físico, como a borboleta desprende-se do seu casulo. É uma transição para um estado de consciência superior, onde você continua a perceber, compreender, rir e crescer. Então, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, cética no seu início dos trabalhos nos anos 50, passa a defender não só a existência da vida após a morte, mas como a saber efetivamente que a morte não existe, é só uma passagem. A finitude é fisiológica e representa a libertação desse casulo que se chama corpo que nós usamos. Mas eu gostaria de apresentar outros fatos para vocês e contar uma história verídica. Uma mãe do interior de São Paulo, perto de Ribeirão, perde seu filho, jovem, de 20 anos.
E muito entristecida, sem avisar ninguém, depois de 2 meses dessa perda, levanta de manhã, de madrugada, e pede ao seu esposo para que a leve à reunião em Uberaba do Chico. Veja bem, ela não avisou ninguém. O esposo, relutante, fala, mas eu tenho meu trabalho. Ela fala, não, nós devemos ir lá. E ela e o esposo se dirigem ao Chico Xavier. Chegando ao Chico, centro cheio, fazem a reunião pública, as preces, a palestra. E já no adiantar da noite, o anjo Chico Xavier começa as suas psicografias. E a leitura das cartas dessa psicografia. Foi quando, então, a Geralda, eu não vou aqui dar o sobrenome, é convidada a receber a carta do seu filho. Querida mamãe, aqui é o Dedé que sempre te amou e vai te continuar amando. Papai, não pense que o senhor foi culpado pela minha morte. Enquanto eu me dirigia naquele dia, tanto de setembro de 79, 12 de setembro de 79, até Ribeirão Preto. Os freios do carro estavam perfeitos. O senhor não tem culpa de não ter feito a revisão do carro. Mamãe, eu gostaria que pegasse as fotos que estão na 3ª gaveta da sua cômoda e realmente, como a senhora está pensando em fazer, coloque-as na sala, mas não para que tenha tristeza, para que se recorde de que sempre estarei do lado de vocês, sempre. Avise a Regina que continue sua vida. Ela precisa arrumar um companheiro para dar seguimento à sua jornada. A vovó está aqui do meu lado. A minha bisavó, Teresa, também está. E lhe manda abraços, saudações. Elas me conduzem por aqui. Um abraço do sempre seu, Dedé. O que você acha que uma mãe que recebe essa carta vai achar da finitude, da vida após a morte? Ela crê ou ela tem certeza? Ela avisou alguém que iria ao Chico? Só ela sabia. O Chico não a conhecia. Ela não recebeu uma carta genérica, ela recebeu uma carta com nomes, pessoas, fatos mensuráveis, como uma subpartícula que deixa seus traços no aparelho científico. O André, falecido filho, também deixou seus traços de vida, fatos verificáveis, observáveis. E um dos amigos nossos, da Universidade Juiz de Fora, Dr. Alexander Almeida, publicou um trabalho recentemente, há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, mostrando exatamente a comprovação de dados numa carta de Chico Xavier, de um desencarnado, ele mostrando que aqueles dados eram confiáveis e foram certificando perante a família e os familiares que eles eram fatos mesmo, verdadeiros, observáveis. Mostrando assim, que ao lidarmos com a finitude, nós estamos lidando com fatos observáveis dessas consciências que se permanecem. Nós mesmos, daqui a alguns anos, espero que vários anos, né, para aproveitarmos bem nossa passagem por aqui, nosso reencontro no plano espiritual, nossos familiares, nossos entes queridos. Lá prevalece a nossa consciência. Não deixamos de ser o que somos. E o Espiritismo, esse farol, essa doutrina maravilhosa,
Como diz, uns jovens na reunião que nós tivemos, né, nos disseram assim: olha, o Espiritismo é o verdadeiro GPS da alma. E é realmente, porque eles nos guia, o Espiritismo nos guia. A certeza de que a finitude, a morte, ela é só uma passagem. É o encerramento de um ciclo para a continuidade do nosso crescimento espiritual. Mas eu gostaria de convidá-los, a todos vocês, a uma morte. A verdadeira morte. Aquela que Paulo, o apóstolo dos gentios, nos convidou. Em sua carta aos Hebreus, ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disto o juízo. Essa passagem é uma passagem que muitos amigos meus não espíritas e cristãos utilizam para conversar comigo, dizendo: está vendo? Essa coisa de reencarnação não existe. Paulo já dizia lá que morremos uma vez só. E eu retruco em João 3, né, já que é quase uma guerra bíblica, né, vamos dizer assim. Eu retruco em João 3. Em verdade vos digo que não vereis o reino do céu se não nasceres de novo. Mas o nascimento que Jesus está se referindo em João é o mesmo, é a mesma morte em que Paulo aqui se refere aos Hebreus. O convite à morte do homem velho que existe em nós. Daquele homem secular, cansado de vivências superficiais, de querer as suas próprias necessidades e não aquelas que são necessárias ao seu aprimoramento espiritual. A morte do egoísmo, do orgulho, que permeia a mim e a todos nós. Em psiquiatria, nós damos nomes a uma série de alterações do comportamento, da personalidade, que nada mais são do que categorias da somatória do orgulho e da vaidade, do orgulho e do egoísmo. É este homem velho que nós somos convidados por Paulo aqui a enterrá-lo. No renascimento do novo homem, aquele que, no convite do Mestre Jesus, leva o amor ao próximo, porque ele já consegue amar a si mesmo. Nós não paramos muitas vezes para raciocinar nessa frase. Este é o verdadeiro sentido da nossa caminhada enquanto encarnados, até que aprendemos este processo de amar ao próximo, mas ele começa com amor a nós próprios. E aqui nós não estamos nos referindo ao orgulho, ao egoísmo, ao verdadeiro amor. O amor que, como diz Emmanuel, o amor próprio que começa com a mãe de todas as virtudes, a humildade. Na humildade o ser cansado de querer o que quer, passa a querer os desejos do Pai. É Ananias respondendo a Jesus: Ananias, Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós cansarmos de procurar o melhor para nós, da nossa forma, e nos entregarmos a Deus, ao Cristo, em seu chamado, nós conseguimos realizar a morte deste homem velho, a verdadeira morte. E assim, como o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, retornamos à casa do Pai. E aí,
Nesse estágio, é muito provável que nenhum de nós precisaremos passar pela finitude mais, porque teremos aprendido a grande lição, a lição primordial, aquela que precisamos, de amar a nós mesmos, para que possamos amar o próximo. Meus irmãos, meus queridos irmãos, espero que a paz de Jesus possa acompanhar cada um de nós, cada um de vocês, até seus lares, e que possamos ter uma semana maravilhosa. Obrigado a todos vocês. Obrigada, nosso irmão Arismar. Nos chegaram aqui 2 perguntas sobre esse tema, e nós vamos passar a primeira pergunta, muito interessante, porque, apesar de milhares de experiências de quase morte por todo o mundo, observadas pela ciência, ainda não são aceitas como comprovação da vida após a morte. São experiências que se enquadrariam na medicina baseada em evidências? Por que a comunidade médica permanece cética? Por que essas experiências não são estudadas nos cursos de enfermagem, medicina e demais áreas multidisciplinares da área de saúde? Excelente questão. Espetacular. Hoje, a grande questão não é da vida após a morte ou não, é se a consciência ela existe em detrimento do cérebro. Essa é a grande questão da ciência. Obviamente que se ela persiste sem o cérebro, ela persiste após a morte. Uma coisa está associada à outra. A humanidade, por que ainda não é, abre aspas, fecha aspas, aceito? São fatos, sim, como eu falei para vocês, são fatos refutáveis. Refutáveis é aquilo que você pode observar, questionar se são verdadeiros ou não. Vou dar um exemplo rápido aqui. Por que a astrologia não é considerada ciência? Veja bem, aqui não está questão de crença, hein? Eu não estou dizendo se eu acredito ou não que os astros influenciam na personalidade da pessoa, certo? Eu estou assumindo aqui, eu posso dizer que sim, que acredito, posso dizer que não, mas existe como você mensurar isso sistematicamente, ou seja, um experimento que eu posso repetir, qualquer um aqui possa repetir? Então, uma das questões que a ciência coloca é, aquilo que não pode ser mensurável, e repetido esse mensuramento não é ciência, não é científico. Só que a morte com seus fatos são os dados que a criatura fornece depois da morte, pessoais, endereço, pessoas que conviveram, acontecimentos, são traços que ela deixou. Então, são fatos verificáveis. Agora, por que a ciência não aceita? É simples. A ciência se comporta mais ou menos da seguinte forma: imagine a humanidade como crianças num parque de diversão, todas muito empenhadas em brincar naquele parque, dando atenção aos besorrinhos que lá estão, o balanço, a gangorra. Estão todos maravilhados com aquilo, porque é a primeira vez que lá vão. Os brinquedos estão novinhos, todos reluzantes, todos bonitos, reluzentes, todos bonitos. E as mães dessa criança começam a bater palma: olha, vamos andar para o restante do parque, tem muito mais coisa para a gente conhecer. As crianças vão dar ouvido às mães? Não. A ciência não acredita nos fatos porque eles existem. Ela acredita nos fatos que ela quer direcionar a sua observação. O paradigma que vivemos é materialista. Porém, o plano espiritual é feito de quê? Matéria. Vocês sabem disso, né? O plano espiritual é feito de matéria quintessenciada. A ciência estuda o quê? Matéria. Se a ciência estuda matéria, nós aperfeiçoamos os equipamentos na detecção da matéria, onde é que nós vamos chegar? No plano espiritual. Por isso que eles não conseguem responder o que é matéria escura, energia escura. As partículas vão ficando cada vez mais quintessenciadas, curta vida, porque eles estão chegando no plano espiritual. Assim como as caravelas lá no século XV deixaram a América para bater nas terras
novas, no novo mundo, a ciência está fazendo a mesma coisa. Em breve, ela vai estacionar suas caravelas nesse novo mundo. Em breve. Só trazendo aqui uma colocação também interessante sobre isso, que a importância, né, que teria isso realmente dentro da formação hoje nas áreas de saúde, né? Porque a gente sabe que as coisas estão avançando e um dia nós teremos essa questão da imortalidade comprovada, né? Como o Dom Arismar acabou de falar. E o fato hoje é que as academias, elas ainda não despertaram para esse estudo, né, da ciência, da tanatologia. A maioria das faculdades hoje não tem esse tema para estudar sobre isso. E isso realmente poderia mudar muito, né, essa realidade que a gente fala da paradigma extremamente materialista no qual nós vivemos. Mas é tudo uma caminhada, né? O fato é que a coisa está cada vez mais avançando para que a gente um dia chegue a essa realidade. E só para continuando, eu esqueci dessa parte da pergunta. Não, mas tem mudado já, sim, porque a tanatologia é uma criação da Elizabeth Kübler-Ross. Você imagina a frustração de nós médicos? Nós fomos nas academias treinados a combater a morte. A morte como morte mesmo, física. Então, nós somos derrotados todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Olha a frustração nossa. Tem profissão mais frustrante que essa? Mas essa visão de combater a morte tem mudado. Os pacientes terminais, eles não são mais largados como eram no século passado, escondidos nas alas mais longes possíveis para que ninguém possa vê-los. Hoje, o processo já é humanizado, nós temos essa ciência de lidar com esses pacientes, trazendo-lhes o carinho, o conforto espiritual, físico e mental. Os pacientes, o cuidado paliativo, ele veio para ficar. Ele é uma realidade em vários hospitais hoje, com a graça de Deus. A próxima pergunta. Os céticos poderão dizer que a experiência do Dr. Eben pode ser um episódio de esquizofrenia ou uma autoilusão após o evento místico vivido? Cientificamente, em detrimento da fé, como pode ser compreendida a vida após a morte ou a vida eterna? Estas questões que a ciência não consegue responder, elas são chamadas de anomalias, são situações em que a ciência tenta trazer uma explicação material, ou materialista, melhor dizendo, para ela, para todas essas questões. A experiência de quase morte é uma delas, da consciência, da prevalência da consciência, da continuidade da consciência após a morte, sem o cérebro. A questão aí é que nós estamos lidando com fatos, é isso que nós estamos colocando para vocês. O neutrino, quando ele foi... Desculpa a gente abordar assim as questões assim, mas só para vocês entenderem. Como é que a ciência descobriu o neutrino? Viu o neutrino? Não. Ele foi previsto, aí viram ele na câmara de gás, deixou uma trajetória lá, uma trajetória prevista pelos cálculos. Um ser humano, quando ele vive, eu estou aqui hoje, aqui na frente de vocês, isso é um fato observado por todos vocês. Aí eu desencarno daqui 2 semanas, dou uma comunicação, olha, 2 semanas atrás eu estava na comunhão, estava lá um rapaz vestido de vermelho, uma senhora aqui na frente, são fatos. A televisão está filmando aqui, tá certo? Eu deixei uma trajetória, uma vivência, com endereço, com nomes, e isso são coisas verificáveis. Mas a ciência, como eu disse para vocês, ela no seu processo do conhecimento, ela direciona para o que ela quer exatamente naquele instante, o que é de seu interesse, ela conhecer. Ou seja, as verdades não são verdades porque apareceram e são inquestionáveis. Não, é porque as ciências, às vezes, não são aceitas porque a ciência ainda não direcionou para aquele lado. Mas, inevitavelmente, vai ter que direcionar. A questão do plano espiritual é uma questão da vida natural nossa. A nossa vida natural é a vida do plano espiritual. Aqui é exceção.
Nós estamos na exceção. Tanto é que a matéria como nós a conhecemos, e aí a ciência de novo nos diz, que a matéria ordinária, se a gente for tirar o gás interestelar, corresponde só a 0,4% do que existe. Porque 3,6% é gás interestelar. Matéria ordinária é só 4%, o resto é energia escura e matéria escura. Óbvio que a matéria, como nós a conhecemos, a ordinária, bariônica, ela tem que ser minoria, porque nós estamos do lado errado, nós estamos do lado da exceção, do lado transitório. O verdadeiro lado eterno é o lado espiritual. Então, a ciência, aos poucos, ela vai adentrando esse novo paradigma e vai tendo que aceitá-lo como verdadeiro. E antes de passarmos aqui a nossa última questão, gostaria até de trazer também, né, Arismar, uma questão muito interessante para nós, dentro da doutrina espírita, né, que a gente aprende que a grande dificuldade, né, nesse processo é muito pelo apego que nós temos à nossa experiência material. E isso dificulta muito. Então, o interessante seria que nós nos desmaterializássemos ao longo da nossa vida, e é interessante percebermos que hoje vivemos mais. Por que será que a espiritualidade nos permite hoje chegar a 90, 80, 90 anos, 100 anos? E provavelmente é para que nós aprendamos a fazer esse desapego, essa passagem de um plano para outro. Assim como, né, Arismar, a gente que trabalha na área de saúde, a gente vê que as doenças crônicas é uma grande oportunidade, é um convite para repensar na nossa verdadeira vida. Porque a grande questão que a gente observa hoje, e aí quando falou assim, finitude, por que tememos, não seria muito difícil pensar que nós, espíritos, também temos medo, claro. Evidente. Ele fez essa pergunta e falou, nós, espíritos, não temos medo. Eu falei, opa, assim, por quê? Porque nós temos que nos preparar todos os dias, nós temos que aprender a nos desapegar cada dia das nossas coisas, né? E a gente é muito apegado à matéria, porque nós não vivenciamos aquilo que ele colocou também, que Allan Kardec fala, começar a vivenciar um pouco mais a nossa própria espiritualidade, que é no nosso dia a dia, né? Nos momentos que a gente está no nosso sono, toda noite nós morremos nesse sentido. Então, é só para mostrar que a ciência ela vai caminhando, mas nós no dia a dia podemos sim ter uma experiência, todos nós aprendendo a nos desapegar daquilo que realmente nos prende e que pode nos dificultar no momento, quando for esse momento, né, da nossa passagem. O indivíduo que não tiver medo, um receio, né, da morte, ele está doente, tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, isso é uma coisa natural, nós temos esse receio. Agora, o temor é diferente, o temor, aquele medo crônico, cronificado, aí é outra situação. Nós devemos temer a morte como uma criança de 5 anos vai a primeira vez ao dentista, mais ou menos assim. Aí a mãe fala para ele, olha, você vai ouvir lá um barulhinho, o dentista vai colocar aqui, vai fazer isso e tal. Aí como é que a criança de 5 anos senta na mesa do dentista? Com medo, mas ele tem a certeza de que aquilo é passageiro, que é tranquilo, a mãe dele já explicou para ele como é que vai se dar, como é que as coisas vão acontecer. É essa a visão que nós temos que ter, os espíritas, da finitude, da morte, né? Não é verdade? E vamos, então, passar aqui para a última questão, em função do nosso tempo. A ciência médica busca a manutenção da vida e a genética a modificação dos genes, com o intuito de prolongar a energia vital. Ao detectar a imortalidade da alma e da comprovação da reencarnação, não seria um desestímulo ao progresso tecnológico e genético? Não, olha só, o raciocínio é quase bacana, mas não é não. Vou explicar por quê, na minha visão. A escola aqui, a Terra, é para nós aprendermos a amar o próximo, não é isso? Esse é o grande aprendizado, certo? Aqui acho que todo mundo vai concordar, é esse o grande aprendizado. E para isso nós precisamos nos conhecermos. Conheça a ti mesmo. E esse conhecimento vai te libertar.
Então, esse é o processo de conhecer a si próprio, para amar a si próprio, para amar o próximo. Como é que a gente conhece a nós mesmos? Duas formas, maneira ativa e a maneira passiva. Eu explico. A ativa é quando você busca esse caminho que a Fabíola estava nos falando. Olha, vamos nos espiritualizar, vamos fazer as nossas orações, ter a nossa vivência religiosa, vamos fazer as nossas meditações. Esse processo de voltar para si próprio internamente é um processo de conhecer a si mesmo. A outra forma é utilizando espelhos. Como é que a gente utiliza espelhos na vida? Através do próximo. Os próximos, os indivíduos que estão ao nosso lado, são espelhos que refletem a nós mesmos. Então, parem para pensar um pouquinho. Por que nós somos trabalhadores da última hora? Imagine você vivendo no século XII, num grande feudo. Quantas pessoas você via por dia? Sua esposa, seus filhos, no máximo isso às vezes. Quando você ia lá para o comércio vender alguma coisa, mais uns 5 você via, certo? Você tinha poucos espelhos naquela época. O que a urbanização nos fez? Olha o monte de espelho que eu tenho aqui. A urbanização fez assim conosco, ó. Um monte de espelhos. Quanto mais tempo vivemos, mais tempo nós relacionamos com as pessoas. Quanto mais tempo nós relacionamos com as pessoas, maior o aprendizado, mais intenso. Por isso que a urbanização, nada é por acaso. O processo de urbanização que tivemos nos últimos 2, 3 séculos é um recurso da espiritualidade para que possamos ter um monte de espelhos para intensificar o recurso da reencarnação, de aprendermos o mais rápido possível a nos conhecer. Basta dirigir em Brasília 15 minutos para você ver o tanto de espelho que vai te testar. A sua paciência, a sua indulgência e benevolência, não é mesmo? Não desestímulo ao estudo da genética. Então, a genética, esses recursos de aumentar a nossa qualidade de vida e a longevidade, a quantidade de anos que vivemos, ele é benéfico, porque intensifica ainda mais essa convivência salutar da nossa passagem por aqui com o próximo. Bom, nós gostaríamos, então... Tem uma outra pergunta, e nós gostaríamos, em função do tempo, que, se possível, fizesse por e-mail a nossa associação, através do e-mail ame.distritofederal@gmail.com, que nós passaremos para o nosso irmão, que ele possa responder. Nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão por nos trazer essas reflexões. Esse tema, ele suscita muitas e muitas outras questões e aprendizado. Nós trouxemos esse tema porque nós estamos finalizando um ano, e quando a gente está finalizando um ano, a gente tem que pensar em fechamento de ciclos e começar outro. Mas nós não podemos nunca nos esquecer que a misericórdia divina nos permitiu estarmos aqui, do jeitinho que somos, para que nós possamos aprender, como o Arismar falou, e saber que cada dia é uma oportunidade valiosíssima de recomeçarmos. E isso a gente observa na própria natureza. Tudo é cíclico. Existe o dia, existe a noite. E por que a natureza já nos ensina assim? Porque nós também precisamos aprender a nos colocar dentro do ritmo da própria natureza. Sabermos que estamos passando por essa experiência, que já tivemos outras experiências como essa, mas que nós temos que cada dia construir em nós essa ligação maior com o sagrado, com a espiritualidade, que essa é a nossa verdadeira vida, como o nosso irmão colocou. E todas essas experiências que são hoje objetos de estudo da ciência, são oportunidades
de mudarmos essa visão de mundo materialista, porque esse paradigma já está se esgotando. Hoje, observa-se que tudo é energia, cada vez mais. E nós precisamos entender que a experiência dos ciclos, elas são também lições para a nossa própria vida. Então, nós gostaríamos, antes de passarmos para nossa irmã Márcia encerrar com a prece, agradecer profundamente mais uma vez a oportunidade que nós temos aqui nessa casa e agradecer também a oportunidade da nossa vida, por a gente ter a experiência de todo dia renovar a nossa oportunidade de aprendizado, como nosso irmão falou, mas não para ficarmos vivendo em função do dia da nossa morte ou do nosso desencarne, mas vivermos cada dia como uma ótima oportunidade de fazermos o melhor, para que quando a nossa hora, que todos nós sabemos que isso é a coisa mais certa, né, Elismar? Chegar, estejamos serenos, estejamos tranquilos, mas que essa vivência, ela possa ser feita a cada dia, quando nós estivermos aqui na Casa Espírita, orando, quando nós estivermos junto à natureza, contemplando. É muito importante que, no final do ano, tenhamos essa reflexão. Começarmos o ano de 2018 com a confiança e a certeza de que somos amados e que estamos aqui de passagem, que tudo é impermanente, mas que nós seremos eternos, porque assim Deus, nosso Pai, nos criou. Então, meus irmãos, agradecemos a presença de todos aqueles que nos assistem e vamos então entrarmos no novo ano com muita esperança de construirmos um mundo melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam. Nós agradecemos mais uma vez, meu irmão, pela brilhante exposição e vamos passar para a nossa irmã fazer a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer infinitamente pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos sob as bênçãos da espiritualidade maior desta casa, para que possamos, durante esta noite, refletir naquilo em que fomos esclarecidos. Senhor, obrigada por tudo, pelos aprendizados do dia a dia, pelas experiências que somos submetidos a superar a nós mesmos, pelas experiências, Senhor, que nos cercam, onde quer que estejamos, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos ambientes de estudo, na via pública, em que podemos ter sempre a oportunidade, Senhor, de testemunhar o vosso evangelho de amor, a vossa paz, o vosso abraço fraterno e levar a todos aqueles que nos cercam a vossa palavra e os vossos ensinamentos contidos no teu evangelho de luz. Que possamos nos preparar para mais uma semana ativa, fortalecidos na nossa fé raciocinada, que nos abre os horizontes do pensamento para novas possibilidades, que nos abraçam e que nos fortalecem no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos aqui recebidas, que possamos voltar para os nossos lares, repletos de esperança,
repletos de esclarecimentos, repletos, Senhor, do vosso amor e da vossa paz. Que assim seja.